Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Está tudo bem contigo? Está tudo bem com tua casa? Está tudo bem com tua família? Está tudo bem? Eis a pergunta que Eliseu mandou seu servo Geazi perguntar àquela mulher. Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? Está tudo bem com tua casa? O filho estava morto, porém ela disse, vai tudo bem, porque ela sabia que iria ficar bem, porque ela tinha fé em Deus e sabia que Deus poderia resolver todas as nossas coisas. Porém, não é sobre esse problema que nós queremos falar, nem sobre esse assunto. Queremos abordar você hoje sobre a teologia coach, seus perigos. Eis que nós queremos abordar esse assunto com você agora e queremos chamar a sua atenção também para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, curtir o vídeo, comentar e mandar para mais alguém, porque eu creio que será de suma importância para a nossa vida cristã. E detalhe, o nosso foco principal aqui nunca foi e nunca será atacar as pessoas, nem afrontá-las, mas confrontar as mensagens que são pregadas em púlpitos de altares, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de fato estão pregando a Bíblia, de fato está de acordo com a Bíblia. Eis que o nosso foco é trazer para você o que a Bíblia diz. A teologia coach é uma abordagem que mistura princípio de coach juntamente com autoajuda, psicologia positiva e a mensagem cristã. Ela centraliza o homem, ela coloca o homem como centro de todas as coisas, focando principalmente na questão financeira, na realização pessoal e na realização material. Coloca que o homem tem que alcançar seu objetivo de viver a sua melhor versão. Esquece principalmente do foco principal do Evangelho, que é arrependimento, que é a salvação das nossas almas e a confissão de nossos pecados. Será que a teologia coach tem edificado vidas ou tem afastado vidas do caminho do Senhor Jesus? Será que a teologia coach é heresias? Ou será que de fato é um ensinamento com base bíblica? Será que Jesus pregou mensagens coach? Ou será que Jesus pregou totalmente o oposto de que esses pregadores coach pregam nos dias atuais? Queremos destacar para você alguns deles e entre... Oh, glória a moto! Queremos destacar para vocês alguns deles e suas mensagens e trazer à luz da Bíblia aquilo que de fato a palavra do Senhor nos aponta. E no final desse vídeo eu quero trazer para você algumas receitas para se proteger contra justamente a tal teologia coach. Antes de nós seguirmos para os perigos da teologia coach, eu quero abordar com vocês sobre alguns pregadores dessa famosa linha de pregação e eu quero ver se você conhece ou já ouviu algumas dessas frases. O primeiro deles que eu quero abordar com vocês, ele é internacional, americano. É um muito famoso também, apesar que eu não sei falar inglês, talvez eu não consiga nem pronunciar o nome dele em inglês. Porém, no Brasil, no meu bom português, no meu nordestês, pernambucanês, aqui de Pernambuco, o nosso belo nordeste do Brasil, o primeiro dele que eu quero trazer para vocês, o Joel Osteen. Será que eu falei certo? Joel Osteen. Mas tá aí na tela aí para vocês verem, Joel Osteen, ou Joel Osteen. Esse famoso pregador da linha coach, ele certa vez ele disse o seguinte, abre aspas, declare coisas boas para a sua vida. Você nasceu para vencer. Embora motivacional, essa mensagem ela nega a essência do verdadeiro evangelho e da mensagem de Jesus, que é a gente negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e carregá-la, como está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Então essa mensagem ela ignora justamente esse chamado para nós carregarmos a nossa cruz. Outro pregador muito famoso e muito conhecido, e esse aqui, claro que eu sei pronunciar o nome dele, até porque ele é brasileiro, Tiago Brunet. Tiago Brunet é um dos maiores pregadores hoje da linha coach no nosso Brasil e até no exterior. Ele, certa vez, ele disse a seguinte frase, e eu acredito que talvez você já ouviu essa frase dele. Abre aspas para o pregador coach Tiago Brunet. Você é o protagonista da sua história. Basta mudar sua mentalidade para alcançar o sucesso. Essa ênfase na mentalidade desvia o foco da graça e da dependência do nosso Deus para uma confiança exagerada no esforço humano. Já o apóstolo Paulo pregou ao contrário de Tiago Brunet. Lá em Filipenses 4, por exemplo, o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, sem Deus eu não posso nada, eu posso tudo porque Ele me fortalece, eu posso tudo porque Ele está comigo e não por conta da minha mente, entendeu? Pegou a visão? Então, essa mensagem, ela contradiz de fato com a palavra do Senhor Jesus. Outro pregador que eu quero trazer para você, que é muito famoso, muito conhecido da linha também coach,
é o pregador David Leonardo. David Leonardo é aquele pregador chamado massageador de ego. Você não vai ver em suas mensagens lindos ele chamando você para se arrepender dos seus pecados, mas ele vai dizer que você é o centro do coração de Deus. Oh, que mensagem linda, né? Certa vez, tal pregador David Leonardo disse o seguinte, abre aspas também para ele: Deus quer que você viva algo extraordinário, que você alcance os seus sonhos. Embora inspiradora, essa mensagem minimiza a realidade do sofrimento e principalmente a centralidade da cruz do Evangelho, a cruz de Cristo. Outro pregador que eu quero trazer para você é o Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, ou simplesmente a IURD. Abre aspas para Edir Macedo. Ele disse assim: se você tem fé, Deus vai te prosperar. Não aceite ser pobre. Edir Macedo está pregando que a prosperidade é uma bênção de Deus, consequentemente a pobreza é uma maldição de Deus. Esse foco em prosperidade material não reflete a humildade ensinada por Jesus Cristo. Outro pastor renomado no Brasil e muito conhecido, e esse aqui você conhece de cor e salteado, até porque você também gosta de uma política, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa se envolver tanto na política como esse cidadão, pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia é um dos pastores pentecostais, assembleano. E eu admiro, até porque também eu sou assembleano, porém eu não concordo com tudo, tá? Já para deixar claro, principalmente com Silas Malafaia, eu nunca concordei e nunca vou concordar. Tem algumas coisas dele que é absurdamente absurdo. Ele, certa vez, ele disse o seguinte, abre aspas para Silas Malafaia: Deus quer te fazer cabeça e não cauda. Você foi criado para ser líder e viver o melhor desta terra. Aqui a ênfase está na liderança e sucesso terreno, mas a Bíblia nos ensina, por exemplo, a sermos servos uns dos outros. A Bíblia nos ensina que nós devemos servir uns aos outros, por exemplo, como está lá em Marcos capítulo 10, versículo 44. Detalhe, ser servo, a Bíblia diz que até o próprio Jesus foi. Outro pregador que eu quero destacar para você é o pastor Renato Cardoso, da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Abre aspas. Pastor Renato Cardoso certa vez disse o seguinte: a chave para a sua felicidade está em você mesmo. Basta descobrir o seu potencial. Isso reduz a nossa dependência de Deus, colocando o homem como a fonte de sua própria solução. Ou seja, se você tem um problema, você mesmo pode resolver. Você tem a chave para a felicidade própria, seu próprio caminho. Agora que vimos de exemplo, vamos diretamente ao ponto dos perigos dessa abordagem. O primeiro perigo dessa abordagem é a distorção do Evangelho. A teologia coach coloca o homem no centro e não Deus. O foco deixa de ser a glória de Cristo e passa a ser a realização pessoal. A Bíblia nos diz, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 7, o seguinte: admira-me que vocês estejam se afastando tão rapidamente daquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo já escreveu essa carta aos Gálatas, como nós sabemos, há centenas, milhares de anos atrás. Porém, tudo que nós vivemos nos dias atuais já acontecia naquela época. Distorção do evangelho, um falso ensinamento. E na mesma carta o apóstolo Paulo ainda diz aos Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se aparecer alguém pregando outro evangelho, até mesmo eles ou um anjo do céu, que sejasse anátema. O segundo perigo da teologia do coach é as promessas vazias. Ela promete vitória, prosperidade e realização sem nenhum sofrimento. Mas Jesus disse lá em João, capítulo 16, versículo 33, o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus prometeu aos seus discípulos, Jesus deixou claro através da sua palavra, que no mundo nós teríamos aflições e não sucesso, não riqueza, não carros, não seríamos milionários, não teríamos mansões, não alcançaríamos grandes conquistas terrenas, até porque nós sabemos que os céus e a terra passarão. Então o foco do cristão nunca vai ser aqui nessa terra. O nosso foco sempre será na Nova Jerusalém. O nosso foco sempre será estar ao lado de Cristo. É espiritualidade superficial. Muitos acabam buscando riquezas e status, em vez de buscar de fato a santidade em Cristo e a mudança que o Evangelho gera na vida do ser humano. Negação do arrependimento. Pouco ou nada se fala sobre arrependimento e santidade. O foco está na autoajuda e não na redenção. Mas o que
que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos diz? Eu sempre gosto dessa pergunta. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia é clara sobre onde deve estar o nosso coração e a nossa prioridade. Veja essas passagens comigo. Em Mateus 6:33, Jesus disse o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, o apóstolo Paulo já disse o seguinte a Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo já falava que muitas pessoas não queriam e não gostariam de ouvir mais as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas, mas queriam ouvir mensagens que agradavam aos seus ouvidos, massageavam o seu ego. Será que é isso que nós temos visto através da teologia coach? Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo ainda disse o seguinte à igreja de Filipos: mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo considera que as percas materiais que ele teve não se compara com a glória de Deus que está reservado para ele. Ele compara como esterco aquilo que ele perdeu comparado à glória de Deus. Como podemos nos proteger dessa onda perigosa? Primeiro, conheça a Bíblia. Estude as Escrituras para conhecer quando o Evangelho está sendo distorcido. Segundo, discernimento. Ore por sabedoria e discernimento espiritual da parte de Deus. Terceiro, cuidado com pregações populares. Nem todas as pregações que agradam aos ouvidos do homem significa que está vindo de Deus. Busque uma igreja comprometida de fato com a palavra do Senhor Jesus. Uma igreja que prega o evangelho simples e puro, sem invenções humanas, sem acréscimos à palavra de Deus. De fato, é uma igreja que você deve estar lá, seguindo a Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo ele não precisa de adição, muito menos de algo que o complemente. O Evangelho de Cristo ele é completo para transformar a vida de qualquer ser humano que aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você gostou desse vídeo e achou ele proveitoso e de suma importância para a sua vida, não se esquece, se inscreve no nosso canal. Bote lá no espaço de comentários a sua opinião, deixe sua sugestão para nós. Adicione esse sininho para receber a notificação toda vez que postamos vídeo novo. E também não se esquece, deixa o teu like. Ora por nossa vida, para que Deus continue nos ajudando. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo.